Eu quero comentar com vocês neste vídeo sobre a entrevista coletiva do Dorival Júnior na seleção brasileira, né, na sua apresentação, algo que eu ainda não fiz aqui no canal, mas eu acho muito relevante em virtude de tudo aquilo que ele falou em tão pouco tempo, né, instaurando ali, na minha opinião, algumas polêmicas ali, quando ele toca particularmente na questão do tema do Diniz, né, indiretamente ele faz sim uma crítica ali ao Diniz, dá uma alfinetada no Diniz, né, quando diz que a seleção tem que o técnico tem que se adaptar à seleção e não ao contrário, né? Não pode chegar com o esquema pronto. Claramente que isso aí foi uma indireta pro Diniz, né? E acho que nesse momento em que você está sucedendo um profissional no cargo, é muito deselegante esse tipo de observação. Nesse sentido, acho que não era necessário, não precisava disso neste momento. Ele poderia perfeitamente falar o que ele pensa, como ele quer as coisas, mas não era necessário, por exemplo, dar essa alfinetada no ex-técnico da seleção brasileira. E foi grave, na minha opinião, porque aí você parece que é uma coisa que está enraizada ali, está dentro da alma da pessoa, um ranço, né? Eu não gosto da maneira como esse cara pensa o futebol, a maneira como esse cara concebe o jogo das suas equipes e tal, e como ele também gostaria que isso acontecesse na seleção. Sequer, na verdade, sequer isso aconteceu na seleção. Este é um ponto também muito interessante. Sequer o Diniz teve tempo para implementar necessariamente as suas ideias na seleção, e na maior parte do tempo a seleção do Diniz jogava muito parecido com a seleção do Tite. Então é mais uma razão para que não houvesse esse tipo de crítica aí ao ex-técnico da seleção brasileira. Mas certamente há um ranço, não somente do Dorival, mas de muitos outros técnicos, por essa, digamos assim, mania do Diniz de querer fazer o diferente. Então, para mim, foi desnecessário essa crítica do Dorival. Ele foi completamente deselegante aí em relação ao seu antecessor, né? Bom, o Dorival também implorou ali, gente, pelo apoio da torcida brasileira, como se isso fosse fácil. Você tem que fazer um movimento de ir até a torcida e não esperar o contrário. É muito simples isso, né? Muito fácil, né? Esperar que o torcedor ame a seleção brasileira, adora. A seleção brasileira virou uma máfia, gente, a CBF, né? E a seleção brasileira virou o produto dessa máfia. Virou um soldado, né, que conseguiu gerar grandes negócios para esses mafiosos. E isto é a seleção da CBF, né? Se afastou do povo, foi jogar em qualquer lugar do mundo, não quer nem saber jogar no Brasil mais, não faz aquelas festas de jogar, por exemplo, em alguns lugares assim, lá do interior do Brasil, né, para, enfim, dar um presente para a seleção brasileira, né? Não tá nem aí pro povo, não tá nem aí para as pessoas, mas quer que as pessoas venham até a seleção. Beleza, eu acho que esse pedido é honesto, é justo, mas desde que você também entenda o seguinte: a seleção brasileira também tem que fazer a sua parte em relação aos seus torcedores, né? Porque não é à toa que os torcedores deixaram a seleção. Eles foram muito agredidos durante muito tempo com a indiferença da seleção da CBF em relação ao seu ato de torcer pela Canarinho. Então agora, por exemplo, o técnico quer que os torcedores voltem a amar a seleção, porque não é a seleção do Dorival, é a seleção brasileira grande, ou palavra bonita, muito. E aí os idiotas dos jornalistas batendo palma, né? Hã? Jornalista batendo palma, jornalista puxa saco, né? Esse bando de merdinha, né, desses jornalistas aqui no Brasil batendo palma, né? Não foram somente eles, tinha também algumas pessoas ali da CBF e outros tal, que também bateram palma, mas os jornalistas bateram palma, né? Eita, bando de puxa-saco de merda, né? Enfim, vamos lá, né? Gente, a seleção brasileira tem que aprender a jogar com o Neymar. Concordo. Acho isso correto, sim. Isso é sério, sim. Agora, toma cuidado com esse tipo de informação, tá? De observação, porque você tá realmente comprando uma briga. Por mais que depois você tenta falar o Neymar é um dos 3 melhores jogadores do mundo. Ô, Dorival, você tem certeza que neste momento o Neymar é um dos 3 melhores jogadores do mundo? Você tem certeza disso? Tem certeza? Como é que a coisa fica na cabeça do Vini Júnior, que teve uma temporada espetacular, se notabiliza hoje como o melhor jogador brasileiro em atividade? Como é que passa? Porque o Vini Júnior, ele deve estar pensando o seguinte: bom, se o Neymar é um dos 3, é muito improvável que eu seja um desses 3 também, né? Porque a gente tem pelo menos o Messi aí, né? Tem tantos jogadores que estão jogando muita bola neste momento, tantos jogadores no mundo que estão jogando, né? O Dorival falou que o Neymar é um dos 3. O Cristiano Ronaldo ainda é um dos melhores, tá? Do mundo. O Messi nem... O que dizer? O Mbappé. Então imagina só, por exemplo, que tem o Messi, o Mbappé e aí o Neymar. O Neymar é um dos 3, é isso. Demagogia pura, né? Só que nem essa demagogia, na verdade, acaba aliviando aí quando ele fala: a seleção brasileira tem que aprender a jogar com o Neymar. Eu entendo ele e acho que ele tá certo. Mas é muito importante tomar cuidado com esse tipo de informação nesse momento, esse tipo de observação nesse momento, né? O cara tá chegando achando que tem que chegar rompendo tudo, dando um chute em tudo, chutando tudo que tá à frente dele, que ele vai mostrar personalidade, meu irmão. Ali é um antro ali, né? De cobras, né? Ali não é fácil não, gente. Ela, a Dulcineia,
presente aqui, tem de estar presente, evidentemente, aqui nos nossos vídeos, né? A gatinha linda do Josa Novales, né? Jogou a responsa para jogadores, né? Todo mundo tem que se comprometer com a seleção, o jogador tem que ter sua responsabilidade, não sei o que, bebê, bababá, beleza. Eu acho que isso tá corretíssimo também. A questão não é que tá errado isso. A questão quando ele fala também que tem que jogar sem o Neymar, também tá correto. A questão é, ele vai ter que segurar a onda quando essas cobras se voltarem contra eles. Né? Ele fala, por exemplo, na convocação, vai ter que convocar os melhores. Vamos ver, Dorival. Vamos ver. Porque o primeiro problema que você vai ter é o seguinte: empresários determinam muitas convocações, assim como determinam onde, né, onde o Brasil joga, muitas vezes, né? E é também em virtude disso que os torcedores pararam, deixaram de lado esse amor total, absurdo pela seleção. Ainda continuam gostando da seleção, é a seleção do nosso país, a nossa canarinho, mas os torcedores já não tem mais todo aquele amor. Tem um jogo lá naquele dia, lá do time do coração e da seleção, você acha que o torcedor vai assistir qual jogo? No passado não dava nem para discutir isso daí. Hoje é claro que o torcedor vai ver o jogo do seu time do coração, né? Entende? Vai convocar, fazer as melhores convocações, eu quero só ver. Eu quero só ver. Vai aparecer os mesmos de sempre, que apareceram com o Tite e que voltaram a aparecer com o Diniz também. Provavelmente. Vamos ver se vai ter coragem para fazer diferente. Se for, vai ter o aplauso aqui deste canal, né? Realmente vai ter. Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, como ele falou, que o Neymar é um dos melhores do mundo e tal. Acho que falou que vai conversar com o jogador também, né? Precisa conversar. O jogador está se recuperando de uma lesão neste momento, né? Enfim, o Dorival chegou, gente, assim, muito brutal. Chegou batendo na porta, sabe, abrindo tudo, destruindo tudo, mostrando que é o cara, que é não sei o quê, que o Brasil vai ter que jogar o melhor futebol. Tem que voltar a jogar o melhor futebol, né? Tal, como se isso fosse tão simples, né? Talvez o Brasil nunca mais consiga jogar aquele futebol da seleção do passado. Né? Quando ele fala, por exemplo, que o meu time tem que atacar e defender tal, não sei o quê. Vamos lembrar aqui, né, que o Brasil não jogou o seu melhor futebol em 82, quando não fazia esse tipo de jogo. Atacava muito mais do que defendia. O Brasil, em outros momentos que foi campeão, o Brasil estava muito mais preocupado em defender com o Filipão e tudo mais, tal, do que propriamente a seleção do Dunga, né? Do que propriamente de atacar. Ou era uma coisa, ou é outra. A gente não viu muito esse tipo de coisa acontecendo. Esperemos que sim, que aconteça, porque eu acho que neste momento, para a seleção brasileira, pelo caráter, pelo perfil dos nossos jogadores, talvez seja até o melhor, né? Mas ao mesmo tempo tem que ter o melhor futebol, jogar o melhor futebol possível, tem que voltar a jogar o melhor futebol. Não existe mais esse futebol, Dorival. Tem um problema, tem uma patologia no futebol brasileiro. Primeiro, a gente cria na base jogadores ao gosto do freguês. Então a gente já cria jogador com um tipo de jogo europeu, né? E é claro que ele sabe fazer muito melhor esse tipo de coisa do que nós. O europeu já nasce europeu, então fica muito mais fácil para ele se adaptar àquele tipo de jogo do que o jogador brasileiro, que a gente está matando as boas características do jogador brasileiro, a criatividade do jogador brasileiro, para que ele se adapte, para que ele entre, para que ele consiga ser um modelinho, né, europeu, para que ele seja fabricado ao gosto do freguês que acaba comprando esse produto brasileiro, pagando uma merreca, né? Enquanto a gente não mudar essa mentalidade, a gente talvez não tenha mais esse melhor futebol brasileiro, porque a gente não tem um grande trabalho na base, a gente não tem responsabilidade com a base. A CBF, que você agora está defendendo, ganha milhões e milhões, assim, é assustador o que entra na CBF todo ano de recursos, né? Só que ela nunca se preocupou, por exemplo, com a questão do desenvolvimento do futebol aqui no Brasil. A CBF poderia perfeitamente criar uma instituição ali para trabalhar a base e, inclusive, poderia até incentivar outros clubes a fazerem algo do mesmo jeito, como já está sendo feito no Uruguai neste momento, né? Então, na verdade, não há um trabalho específico, né, aqui no Brasil, não há um trabalho direcionado aqui no Brasil para que a gente volte a ter um grande futebol. Como é que a gente vai ter, portanto, uma seleção jogando como antes, com o melhor futebol do mundo, com o melhor tal, jogando como jogava antes? Não tem condição. Isso não é tão simples. Então tá vendendo, sabe, ilusão. Tá falando que não sabe. Tá jogando com palavras. E o povo batendo palma. Tá jogando com palavras. Então vai com calma aí. Baixa um pouquinho aí essa temperatura, Dorival. Porque os caras vão te comer vivo, Dorival. Baixa um pouquinho a temperatura para ver, né, até para que as pessoas, né, passem a te apoiar um pouco mais, né, não venda tanta ilusão aí, porque na primeira convocação sua, muita gente pode te abandonar aí, pode abandonar o apoio a você neste momento que você está chegando aí à seleção brasileira. Ainda em relação àquela questão de que o técnico tal tem que se adaptar à seleção, isso é uma mentira.
Não é assim necessariamente. Não é. Eu até entendo, na verdade, que é preciso ter muita preocupação em relação a isso. Agora, o grande técnico, ele chama sim os jogadores para um esquema de jogo. Né? O técnico que não consegue esse tipo de trabalho, que é muito difícil, ele prefere o contrário. Tem técnico muito bom que se adapta aos jogadores, evidentemente, ao elenco. Tem técnico muito bom que chama o elenco para sua forma de jogar. As duas coisas funcionam muito bem quando o técnico é muito bom. Né? Agora, o que a gente tem visto no mundo é uma mistura disso, né? O técnico que chama um pouco os jogadores para o seu esquema, para suas ideias, ao mesmo tempo respeita um pouco mais ali o que tem cada jogador. A gente tem visto hoje isso, por exemplo, no Uruguai do Bielsa, né? O Bielsa está fazendo justamente isso, chamando os jogadores para suas ideias, ao mesmo tempo tentando explorar ao máximo a característica de cada um. Ele se adapta, ao mesmo tempo faz com que os jogadores, o elenco, se adapte a ele. Este eu acho que deveria ser, no mundo de hoje, do futebol, o movimento correto do técnico em relação ao seu elenco. E não essa coisa aí de eu tenho que me adaptar ao elenco. Porque, na verdade, quando você critica, Dorival, e você foi, de novo, né, deselegante ao criticar o Diniz, né, você está criticando o Diniz por quê? Porque ele, na verdade, impõe um esquema e traz o jogador. Então você acha que ele está sendo radical nesse sentido. Você também está sendo radical quando fala, por exemplo, que o técnico necessariamente tem que se adaptar ao elenco. Não é bem assim, né? É essa coisa de patrocinar, de querer, sabe, paparicar, de querer ser o paizão, a mãezona do elenco, né? E depois o elenco vai lá e dá uma rasteira no cara, quando o elenco acha que o cara é um merdinha, né? Então, vamos com calma, Dorival, paremos de vender ilusão. O Brasil dificilmente vai voltar a jogar aquele futebol, infelizmente, porque tem um problema aqui no futebol brasileiro que a gente não respeita o próprio futebol brasileiro. Aqui no Brasil hoje, os clubes só pensam em vender jogador. O clube ainda não consegue se organizar para manter os seus jogadores, né? A partir daí pode perfeitamente mudar, inclusive, a forma de construção desses jogadores aí na canteira. O clube hoje pensa em vender, só pensa em dinheiro. Né? Então, para vender mais facilmente, tem que configurar um produto ao gosto do freguês. É o que acontece hoje no futebol brasileiro. Enquanto a gente não mudar esse tipo de mentalidade, dificilmente a gente vai voltar a ter um futebol tão bonito e competitivo como foi no passado. Então, para de vender ilusão, meu irmão. Para de vender ilusão, porque nessa situação, quando você fala um negócio desse, ou você é um burro, completo burro, ou você tem noção de que o que você está fazendo é vender ilusão. E neste caso você não é burro, não seria burro, mas seria uma pessoa completamente hipócrita, né? Então vamos parar com essa conversa aí neste momento, vamos com calma aí. Não adianta chegar derrubando todas as portas não, para depois ficar mansinho e ser amansado ali, né? E comido, né? Pelos jogadores da seleção. É isso.